Amém? Acharam aí? Ageu, capítulo 1, vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro, e por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Amém? Você recebe essa palavra? Coloca aquela imagem do início aí para nós aí, aquela do tema aí, deixa ela. Quem se identifica com essa imagem? A imagem do tema mesmo. Isso. O que vocês estão vendo ali? Olha para as mães, né, Nisso? Está parecendo as mães, a Karen, quem está com filho pequeno aí, né? A Silmara Loira lá, ó. A Nice, a Karen e quem mais aí que tiver. Gente, vamos falar um pouquinho da correria da vida. A vida está corrida ou não? Tem muita correria? Quem não tem correria no dia a dia aqui? Tem alguém que não tem? Tudo na boa. Até os aposentados aqui estão correndo na obra do Senhor, correndo nas famílias, né? E isso é bênção de Deus. É engraçado porque falam que a gente tem 8 horas para trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas de lazer, de descanso. Você consegue encontrar essas 8 horas? Eu acho que elas devem ficar no trânsito, devem ficar nas redes sociais, devem ficar mais tempo no trabalho, porque a gente não faz só 8 horas, não é verdade? E a gente não encontra essas 8 horas que deveria ser de descanso, de lazer. Então, pensando um pouquinho nessa correria da vida, eu queria ouvir vocês, para a gente introduzir aqui, falando um pouquinho da sua rotina. O horário que você sai de casa, o horário que você chega em casa. Quem acorda aqui, que horário você acorda, que acorda mais cedo para poder ir para o trabalho. Eu sei que agora a gente tem vivido um tempo também de muito home office, que mudou muita coisa, né? Às vezes você está dentro de casa e continua trabalhando também. Mas qual é a sua rotina, assim? Quem se arrisca aí um pouquinho? Qual o horário que tem que levantar? Amanhã, segunda-feira, alguns vão emendar o feriado, né? Mas tirando o dia de feriado aí, o horário que tem que levantar.
Horário que tem que sair de casa. Fala lá, o Marcel e Luciana. 5 horas da manhã. Eu lembro do Daniel falando, o Daniel Lupiano, 4h20, que ele tinha que pegar o fretado. Você também, né, Marcel? 5 horas da manhã. Tem que sair de casa ou está acordando? Está acordando, 5 horas da manhã. É cedo, né? E a Luciana, quer falar também? 5:45. Marcel, vamos usar você de... Saiu 5 horas de casa. Que hora você chega de volta à noite? 19h30. O dia inteiro na rua, né? Fora de casa. É corrida a vida, né? Fala a verdade. Aí você chega às 19h30 e tem aqueles dias que você chega arrebentado. Não é? Chega quebrado, aí você toma um banho que já dá uma aliviada, dá uma renovada. Coisa boa é tomar um banho, né, gente? Assim, aí você toma aquele banho, dá uma renovada, senta. Mas, assim, praticamente, para levantar, assim, daqui a pouco você tem que dormir. Né? Se não dormiu bem à noite ainda, você já está daquele jeito, está quebrado. Tem mais alguém que quer falar? Oh, glória! Aleluia! Vamos aplaudir o Reginaldo, gente, que vida boa! Oh, meu Deus! Merecido depois de tantos anos de trabalho, aposentado. Olha que benção aí, ó. Agora, ó o exemplo, gente. Ó o exemplo, hein? Podia acordar meio-dia, estou liberado, tranquilo. Levanta 6 horas para ir para treinar. Hein, Rep? Apertou aí, hein? Ó nós agora. Tem tempo ou não tem para fazer um treino? Beleza, depois dessa do Regis, não vou nem perguntar o horário agora, acabou com nós, né? Mas pensando, além dessa correria da vida, os horários que a gente tem que levantar, a gente tem muitos projetos, muitos sonhos. Sim ou não? Tem um adolescente ou adulto, às vezes você está fazendo a faculdade, aí eu estou com a esposa que tem o trabalho, a ajuda na igreja, está fazendo o mestrado, e aí a gente fica assim, fazer aquilo, fazer aquilo lá. Como é que estão os projetos, os sonhos? A gente tem projetos, né? Quem está estudando aqui? Quem está estudando? Vou fazer assim agora, fica mais fácil. Está fazendo algum curso, faculdade, mestrado, pós-doutorado, semideus? Oh, não tem. Quem está estudando, gente? Vocês levantaram a mão? Só esses? O povo não está estudando. Daniel está estudando. Você parou o curso, né? Amém. Ah, denunciou, veio vir. Ah, tem gente lá em cima também, fazendo curso. Ok. Projetos. Pensa em algum projeto. Estou trabalhando com um projeto, fazendo construção de casa. Tem gente que está com construção aí, né? Correria, além de trabalhar, estou mexendo com construção. Que mais projetos você está mexendo? Eu vendendo móvel, comprando móvel, vendendo da igreja, fazendo aquilo. E corretor me ligando para todo lugar, com a igreja, correndo atrás das coisas da igreja, e gente me ligando. Tem hora que eu estava ficando maluco. Aí tinha que pesquisar um negócio. Falei, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Chega desses projetos. Quero só fazer o trabalho que tem que fazer. É muita notícia, é muita informação na cabeça da gente. Então, a gente vive no meio de uma correria, correto? O Martinho Lutero tem uma frase que ele falou assim, que eu tenho tanta coisa para fazer, se eu não me engano, foi ele. Eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos umas 3 horas, eu não vou dar conta. A gente mudou a frase dele, né? A gente fala, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não consigo orar nem um segundo. Só que aí é que está a grande sacada da vida. A gente, em vez de andar na prioridade, nos alicerces, botando Deus no lugar certo, para dar conta da rotina, da correria da vida, a gente faz o quê? Faz o que esse tema está dizendo para não fazer. Esquece de Deus. E vai deixando Deus de canto, Deus de canto, Deus de canto. E aí você dá conta de resolver as coisas? Não dá, porque ninguém dá conta. Então a gente está aqui diante de um texto, Ageu, capítulo 1. O povo havia voltado do cativeiro babilônico. Vocês se lembram que fizeram um altar, uma plataforma, já tinha um altar para sacrifício. Nós falamos em Neemias um outro tempo. O Paulo também falou em Neemias, Esdras. Então o povo havia voltado do cativeiro babilônico. E eles estavam aqui vivendo a vida deles, a rotina deles. A reconstrução do templo, que era para ter começado, eles pararam, até por causa da perseguição dos inimigos, e já havia 15 anos, mais ou menos, que havia parado a reconstrução do templo, quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Aí agora eles estão aqui com o rei Dario, que havia controlado todo esse cenário de perseguição, e o rei Dario já está aqui no seu 2º ano, que foi o que a gente leu, no 2º ano do rei Dario.
Então já havia controlado aquela correria, toda aquela perseguição, mas o povo ainda não havia voltado a reconstruir o templo do Senhor. E aí o primeiro versículo que nós lemos diz que no primeiro dia do mês. Por que no primeiro dia do mês? Porque o primeiro dia do mês era o dia de chamar o povo à celebração, a adorar a Deus. Mas como é que eles iam adorar a Deus se nem o templo eles reconstruíram ainda? Então o povo estava vivendo a vida deles ali, mas não haviam ainda reconstruído o templo. Então vem o Senhor, através do profeta Ageu, e manda uma mensagem ao governador e ao sacerdote. Por que dirigiu a eles? Aos líderes? Porque eles eram os responsáveis pela reconstrução do templo.